institucionalidade, ficou muito clara, é que o papel das Forças Armadas não está claro, certo? E que isso é a primeira coisa, se a gente for reconstruir uma democracia, que tem que estar claro o lugar das Forças Armadas, o lugar das forças policiais, e que esse lugar tem que ser respeitado. Parece que está claro, né, Marcos? O artigo 142, o Supremo já tomou uma decisão, mas as Forças Armadas têm uma mentalidade golpista e não vem à luz do dia dizer não aceitamos golpe, como você lembrou bem que os militares americanos não aceitaram o golpismo do Trump. O que nós temos é o seguinte, a Constituição diz qual é o papel que eles devem ter, o Supremo diz qual é o papel que eles devem ter, eles não têm que se imiscuir na vida civil, mas eles fazem um jogo duplo, porque fica a reserva muito golpista, alguns setores da ativa falam com os jornalistas dizendo nós não vamos aceitar isso, mas você não tem uma posição clara, né? Os comandantes militares não foram ao ato com os embaixadores na semana passada, no qual estava lá o ministro da Defesa para dar apoio à pregação golpista do Bolsonaro contra a justiça eleitoral. Então, assim, é a mentalidade golpista das Forças Armadas que é o problema, não? Então, querido, mas veja um pouco, vou te dar um exemplo só de problema de institucionalidade. O ministro da Defesa pode ser um general? Não deveria. O Ministério da Defesa foi criado para ser ocupado por um civil. E o Temer começou nomeando militares e o Bolsonaro continuou. Exato. Exatamente o que eu estou querendo te dizer. Institucionalidade no sentido amplo. Sim. Nós precisamos colocar certas regras que diziam, não pode. Porque o que acontece? Nós sabemos o que as Forças Armadas pensam? Não. Tá certo? Para mim, isso é claro, porque a gente consegue fazer pesquisa em força policial. Isso dá para fazer pesquisa. Mas dentro das Forças Armadas não dá para fazer pesquisa. O que a gente tem é o quê? Pessoas como vocês, que têm acesso a determinadas pessoas do alto comando com quem conversam. Certo? Mas também vocês não conseguem saber se isso é a totalidade. Porque o alto comando, quando ele se reúne, né? A gente não fica sabendo quais são todas as divisões que estão lá dentro. A voz institucional deveria ser o Ministério da Defesa, pensado para ser ocupado por um civil. Exatamente. Isso, e de lá a gente vê o Paulo Nogueira ser golpista. Então, é esse ponto que eu queria voltar para fazer o raciocínio de volta, entendeu? Porque teve toda aquela encenação, não sei se vocês vão lembrar disso, vão lembrar com certeza, que o Bolsonaro não queria o general Paulo Sérgio, de jeito nenhum, não sei o quê, não admitia, fez aquela encenação, que no fundo era só para tirar o general Pujol, que era uma pessoa que claramente era antigolpista, tá certo? Para tirar o general Pujol do comando do Exército. Tá? Então, tem essas lutas internas, e que a gente não sabe em que ponto se encontram. Ou seja, se Bolsonaro tem uma maioria ou não tem uma maioria. Estou falando só da cúpula, tá? Não estou falando da base, que é mais difícil ainda de medir. Então, o que acontece? A gente sabe que uma parte das Forças Armadas está com o projeto golpista de Bolsonaro. Isso a gente sabe. A outra coisa que a gente sabe, que eu acho que é tão importante quanto, é o seguinte: Forças Armadas não dão golpe contra 75% da população. Então, assim, se tiver uma representatividade de uma parcela gigantesca da população brasileira que diz nós não queremos de novo uma ditadura, um regime autoritário de qualquer tipo, não haverá golpe. O problema é se a sociedade vai conseguir se organizar dessa maneira, se o sistema político vai entender que não pode fazer só raciocínio eleitoral, que, portanto, tem que apoiar esses movimentos da sociedade civil, apoiar, não se apropriar deles, nem nada disso eleitoralmente. Tá? Ou a gente consegue fazer isso, ou então existe a possibilidade de ter um golpe com o apoio das Forças Armadas. Tá? Porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Agora, também tem o outro lado, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro exatamente, mas a gente sabe que nem todo mundo apoia esse golpe. Tá? Ou seja, que tem divisão interna. Então, onde tem divisão, a gente ainda tem esperança. É um pouco isso. Agora, se acontece um caos social, aí alguém tem que colocar a ordem, né, Carol? Não é isso que você estava falando? Alguém tem que ir lá e botar a ordem. Quem é que tem força para isso? Certo? Agora,